Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Este programa semanal tem como intuito materializar aquele que é o ministério evangélico, através do qual, em dois momentos, ocorre uma simbiose para que haja a providência divina a nível da igreja na condução do povo para os desígnios do Senhor através da contínua partilha da visão, da revelação profética por intermédio das Escrituras Sagradas. No momento em separado, nós fazemos um estudo teológico e no momento a posterior, através desta assembleia, nós sentamos com os santos, com a sua igreja, para ocorrer um desfrute, para haver uma partilha, para haver uma emancipação, para ver, acima de tudo, aquilo que nós designamos como uma edificação mútua, quando há uma livre fruição e circulação daquele que é o maná, para que, através deste banquete, nós possamos manifestar a alegria do Evangelho, porque o Evangelho é vida, o Evangelho é alegria, o Evangelho é a promessa, o Evangelho é a boa nova, o Evangelho é a própria pessoa de Cristo. Então, Cristo, como sendo nosso líder, nosso mestre, nosso mentor, o bom pastor, o autor, o consumador da nossa fé. São todos esses atributos que nós trazemos como credenciais para que nestas sessões possamos reunir ciclicamente e de uma forma contínua. São objetivos deste programa que enquadra-se na rubrica Coaching Espiritual. Os seguintes. O primeiro é o de inculcar nas pessoas o hábito e a rotina de meditação contínua nas Escrituras Sagradas. O segundo é influenciar que as pessoas adotem a rotina e o hábito de orarem continuamente intercedendo ao Senhor. O terceiro objetivo é partilhar instruções em forma de revelações proféticas através das Escrituras Sagradas para que essas instruções possam ser a base do conhecimento que vai conduzir o homem para que ele ande à luz da revelação do Senhor. E o quarto e último aspecto objetivo é apresentar a pessoa do Espírito Santo, enquanto a terceira pessoa da Trindade, que é também Deus, porque existe um e único Deus, para que este possa ser o cumprimento da promessa em que Cristo dizendo que não nos deixaria órfãos, no entanto, iria nos deixar como principal, para que este pudesse nos guiar por toda a verdade. E este Espírito que hoje, enquanto for aquele que edifica a igreja, é também aquele que une todas as partes da igreja, sendo que todos nós fazemos parte do mesmo corpo, pois o corpo ele é formado por diversos órgãos, cada órgão com a sua função, e todos em conjunto formam um corpo, para que assim Cristo possa ver a cabeça, possa completar, dar forma, estrutura e direção a essa mesma igreja na forma de um povo, que é uma nação, que hoje é a Nova Jerusalém, por intermédio daquele que veio para unificar toda uma humanidade, toda uma e única raça humana, cumprindo-se assim aquilo que é a própria revelação das Escrituras, pois Cristo é o mistério do plano de Deus. Para a aula 2, nós vamos dedicar-nos ao tema A Infância de Jesus. Este tema nós vamos estudar à luz do Evangelho segundo Mateus, no troço que trata sobre a infância, que é o recorte do capítulo 1, verso 1 ao capítulo 2, verso 23. Então, precisamente os capítulos 1 e 2, os primeiros dois capítulos do Evangelho segundo Mateus, tratam da infância de Jesus. Antes de nós vermos como é que nós vamos abordar esse livro, compreender quais são as partes que compõem esse livro, vamos nos lembrar do que nós tratamos na última sessão de ministração da palavra. Nesta nós falamos sobre Jonas e nós vimos Jonas como sendo um profeta do Senhor que apresentava uma fé, ou melhor, ele não confessava a fé que ele próprio assumia, sendo um homem de Deus, sendo um profeta do Senhor. Por que dizemos isso? Por um lado,
porque Jonas tinha uma emoção inconstante e, por outro lado, também Jonas não tinha plena revelação de todos os mistérios de Deus. Então, somente Jonas tinha a revelação de que a salvação era oferecida gratuitamente para todas as pessoas, independentemente da raça, da tribo, da origem e da nação. Então, Jonas carregava no seu interior as memórias más dos ninivitas, sendo ninivitas para ele inimigos seus, porque os ninivitas haviam castigado e açoitado os seus próprios irmãos. Então, para Jonas, ninivitas eram inimigos. Quando Deus levanta Jonas e confere a Jonas a missão de ir pregar o arrependimento aos ninivitas, Jonas, de pronto, recusa essa missão. Então, em vez dele se deslocar horizontalmente de onde ele estava para Nínive, que distava 800 quilômetros, ele decide ir para o sentido contrário. Em vez dele ir para o nordeste, ele vai para o oeste, vai para uma distância de 3.000 quilômetros dali, em direção a Tarsis. Pensava Jonas que poderia, assim, fugir de Deus ou fugir da presença do Senhor para que ele, assim, não cumprisse aquela missão que, para ele, em termos pessoais, ele entendia que aquele povo não merecia a misericórdia de Deus. O que acontece com Jonas? Pelo fato de ele ter desobedecido a Deus, então Jonas atraiu muito sofrimento para si. Porque Jonas, ao invés de deslocar-se horizontalmente, deslocou-se verticalmente para baixo, conforme nós vimos na narrativa teológica. Nós vimos que Jonas desceu 3 vezes. Primeiro desceu para Japa, depois desceu para o porão, depois a terceira e última vez ele desce para o fundo, o abismo dos mares. É quando ele já estando lá, quase desfalecido, quando já não tem nenhuma esperança de vida, então ali o seu espírito começa a despertar, começa a invocar a Deus, começa a louvar o Senhor, começa a pedir a misericórdia, o perdão e o favor do Senhor. E por fim Jonas confessa que gostava de adorar e de cumprir todos os seus votos. É quando o Senhor, vendo que Jonas estava arrependido, depois de Jonas ter estagiado 3 dias e 3 noites no interior da barriga do grande peixe, então Jonas é levado novamente para a terra firme. E estando lá em terra firme, Jonas é chamado pela segunda vez pelo Senhor para que ele fosse pregar a Nínive ao arrependimento. Jonas, fazendo-se a Nínive ao arrependimento, ele chegou lá porque teve muito tempo para pensar. Então ele preparou uma mensagem de evangelização que foi altamente eficaz. Diz que aquela evangelização de Jonas foi tão forte, tão eficaz, como nunca se tinha visto até então no Antigo Testamento. Porque Jonas, através de uma única frase, ele disse: daqui a 40 dias Nínive será castigada ou destruída. E somente essa enunciação de fé de Jonas fez com que o povo se arrependesse. Tendo o povo se arrependido antes de 40 dias, que era o prazo que o Senhor tinha mandado dar a conhecer ao povo por intermédio de Jonas, então é quando Deus, vendo o arrependimento daquele povo, Deus se arrepende e decide cancelar aquele castigo que ele tinha predestinado àquele povo de Nínive. Isso fez com que, surpreendentemente, o profeta Jonas ficasse triste, ficasse amargurado e pedisse ao Senhor que ele tirasse a sua própria vida, porque para ele preferia não ver os seus inimigos a serem perdoados pelo Senhor do que a morte. Então para ele preferia morrer do que ver aquilo acontecer. Então quando por fim o Senhor, tendo visto que Jonas, pelo seu caminho, havia cumprido a missão de Deus, a sua soberania tinha sido efetuada, pois Jonas havia levado à conversão marinheiros pagãos. Jonas também havia convertido 120.000 pessoas que eram os habitantes de Nínive. É quando Deus, por último, em último golpe, através da narrativa do livro de Jonas, então Deus, por último, tenta agora converter o seu próprio profeta. Como? Enviando eventos inesperados. Porque primeiro, quando era para Nínive, mandou primeiro o barco, depois a tempestade, depois os marinheiros, mas agora manda outros artigos, outros artefatos. Deus usa outras estratégias, outra forma pedagógica de levar o seu próprio profeta ao arrependimento. Enviando agora uma árvore de rícine, um verme e um ar quente que soprou desde o Oriente, para que eles fossem ser os artefatos inovativos que iriam agora
converter o seu profeta. Para terminar esta memória sobre Jonas, importa dizer que nós compreendemos que, então, por intermédio do livro de Jonas, que a revelação de Deus de que a salvação era para toda a humanidade, não somente para os judeus, foi revelada também ao profeta Jonas por intermédio do livro de Jonas. Então podemos assim considerar que Jonas é um missionário da Antiga Aliança ou é um missionário do Antigo Testamento. Então hoje vamos entrar para o Novo Testamento, na nossa sequência de estudos bíblicos. Então hoje vai marcar a transição e a entrada oficial para o Novo Testamento. Temos pela frente cerca de 29 livros do Novo Testamento e são sobre isso que nós vamos estar a meditar, a aprender ao longo das próximas semanas. E o primeiro evangelho que abre, porque o Novo Testamento abre com 4 evangelhos. Temos o evangelho de Mateus, temos o evangelho segundo Marcos, temos o evangelho segundo Lucas, temos o evangelho segundo João. Desses 4, 3 deles são chamados de evangelhos sinóticos, que são os evangelhos de Mateus, evangelhos de Lucas, evangelhos de Marcos. Esses são considerados evangelhos sinóticos porque eles têm algumas similaridades entre si. Com efeito, se nós formos olhar com muita minúcia esses 3 evangelhos, vamos ver que eles têm muitas partes que são muito parecidas e muito próximas umas das outras. Então sugere-se que o evangelho segundo Mateus e o evangelho segundo Lucas, esses foram redigidos na base do evangelho segundo Marcos. Então entende-se que o evangelho segundo Marcos foi o primeiro a ser redigido, por isso é que esse é mais curto e menos completo que o evangelho segundo Mateus e o evangelho segundo Lucas. Depois temos o 4º evangelho, que é chamado o 4º, não sinótico, porque é diferente da forma de construção e bem como da estrutura desses 3 chamados sinóticos, pelo fato de serem parecidos. Vamos começar com o primeiro deles, que é o evangelho segundo Mateus. Este evangelho, a sua autoria é atribuída a Mateus. Mateus, que foi um dos discípulos de Cristo, também chamado Levi, que era antes um cobrador de impostos. Então, este é que é o autor do evangelho segundo Mateus. O que nós queremos estudar hoje é sobre a infância de Jesus. Somente 2 evangelhos tratam sobre a infância de Jesus. São os evangelhos segundo Mateus e o evangelho segundo Lucas. Os outros não retratam sobre a infância de Jesus. Então, os fatos que nós vamos ver aqui sobre a infância de Jesus, vamos ver 4 partes. A primeira parte vamos ver são os antepassados de Jesus. Reparem uma forma muito interessante como começa este evangelho. É estudar a genealogia de Cristo. Então o autor remete-nos para que nós, ao entrarmos ou estudarmos a infância de Jesus, comecemos por compreender quais foram os antepassados de Jesus até a sua vinda ou chegada, em forma física e humana, para que atribuíssem-lhe o nome de Jesus e depois esse nome fosse completo em Cristo como sendo ungido, ou o Messias, ou o Salvador, aquele que era muito aguardado pelos próprios judeus. A segunda parte, nós vamos ver sobre as circunstâncias do nascimento de Jesus, em que o nascimento de Jesus é anunciado a José por intermédio de um anjo, quando José vê a sua noiva Maria, ela enquanto está em estado de gestação, enquanto este ainda não conhecia a sua noiva fisicamente. E depois é quando este anjo anuncia que aquele seria um nascimento virginal, porque ela estava à espera de um rebento que havia sido fecundada por intermédio da descida do Espírito Santo. A terceira parte, nós vamos tratar sobre a visita dos magos. Os magos que foram para adorar a Deus, para adorar a Cristo. E os magos, nesta perspectiva, representam todos os povos, nações, tribos, línguas, para além dos judeus, que também, afinal, foram para ir adorar, porque antes deles irem adorar, eles foram revelados por Deus, de que havia nascido ou iria nascer o rei de Israel, o rei dos judeus.
Então significa que aqui estava bem assente que a salvação estava a ser oferecida para toda a humanidade e que esta viria de vir por intermédio de Cristo, que viria de ser aquele que viria testemunhar essa mesma verdade. E a quarta e última parte é quando, descendo um anjo, anuncia mais uma vez a José que Cristo corria um risco de vida, conquanto ele deveria ser levado para o Egito, como se fosse um novo êxodo. Êxodo como aquele que nós vimos em Moisés. Então é agora a necessidade de José levar o seu filho para o Egito, porque o Egito foi o local que Deus escolheu como sendo o local mais seguro para que Cristo fosse morar lá durante toda a sua infância. Então a África aparece mais uma vez cá como sendo o hospedeiro, ou como sendo a mãe, como sendo aquele local que acolheu a Cristo quando Cristo corria o risco de vida. Então é a África que acolhe e hospeda Cristo até que ele atingisse uma certa idade e novamente voltasse um anjo e dissesse que agora aquele que queria matar a Cristo já morreu e vocês agora podem voltar para Israel. Então é sobre isso que nós vamos tratar. Esse extrato encontra-se no trecho entre o capítulo 1, verso 1 ao capítulo 2, verso 23. Então vamos começar precisamente com os antepassados de Cristo. Começa a narrativa do Evangelho segundo Mateus. O autor descrevendo ou denominando Cristo como sendo filho de Abraão e filho de Davi. Então importa aqui descascar, compreender e perceber o que ele quis dizer que com Cristo é filho de Abraão, o que ele quis dizer que Cristo é filho de Davi. O que ele quis dizer com isso? É que, por um lado, Cristo, ele é o cumprimento de profecias. Cristo foi antes anunciado pelos profetas, muito tempo antes dele vir na forma e existência humana. Cristo é aquele Messias, aquele Salvador, aquele ungido que os judeus sempre estiveram à espera que regressasse. Por essa razão é que o autor descreve na abertura do Evangelho Cristo como sendo filho de Abraão, Cristo como sendo filho de Davi, para que trouxesse resposta a estas inquietações que eu acabo agora de mencionar. Por que ele é filho de Abraão? É que em Abraão, Deus encontrando justiça nele, foi em Abraão que Deus fez com este uma aliança. Está registrada no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo número 3, em que Deus diz a Abraão que todas as famílias seriam abençoadas em Abraão. Portanto, Abraão seria o pai de muitas nações, que todas as famílias que viessem a frente seriam abençoadas em Abraão. Então aqui, Deus já estava a apontar para Cristo. Estava aqui escondida nesta revelação Cristo. Então, o autor, ele resgata esta verdade, esta revelação, esse mistério, para dizer que por esse intermédio, Cristo é filho de Abraão. Por outro lado, o autor diz, Cristo é filho de Davi. Quem foi o rei Davi? Rei Davi foi aquele rei que foi escolhido segundo o seu coração. Segundo aspecto é que o rei Davi foi aquele que depois teve o desejo de construir uma casa para Deus, um templo para Deus. E Deus, em resposta, diz a Davi, não serás tu que vais construir uma casa para mim. De contrário, eu vou construir uma casa espiritual para ti. Porque Davi queria construir uma casa física, um templo. Deus responde a Davi que não és tu que vais construir uma casa para mim. De contrário, eu que vou construir uma casa para ti, mas não uma casa física, uma casa espiritual. Dizendo que Davi seria pai de reis, de uma sucessão de reis que iriam provir após Davi. Então, Cristo também é por esse intermédio filho também de Davi.
Portanto, a paternidade espiritual, de acordo com este autor de Jesus, é por um lado atribuída a Abraão, enquanto pai espiritual de Cristo, por intermédio desta aliança que Deus fez com Abraão, e também a paternidade espiritual de Jesus é também atribuída a Davi, por intermédio desta aliança que Deus faz com Davi. Esta aliança que Deus faz com Davi está registrada no livro de 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 até 15. Depois de, no capítulo 1, verso 1, apresentar-se essa paternidade de Cristo, de seguida, no versículo 2 até o versículo 17, começa o registro dos antepassados de Jesus. Por que o autor deu o seu tempo de registrar todos os antepassados de Jesus? Por que o autor preocupou-se em trazer a genealogia de Jesus? Por quê? Porque nós sabemos que a questão de linhagem, de pureza, era para os judeus extremamente importante para poder apresentar como credencial que justificasse qualquer menção que se fizesse a uma pessoa, sobretudo quando se tratasse de sacerdotes. Sempre vimos, em todos os estudos que nós fizemos no Antigo Testamento, que a questão da genealogia era muito importante para os judeus, por isso é que eles sempre faziam recenseamentos. Temos o registro do recenseamento no livro de Números, que é em si um recenseamento. Temos o registro de recenseamento a quando do regresso do exílio babilônico, que era mais uma vez para se conhecer a linhagem, que eram as famílias, dessas famílias, quais eram as famílias que advinham da linhagem de Levi, e daqueles que advinham da linhagem de Levi, quais são aqueles que vinham da casa de Arão. Para quê? Para se compreender esta linhagem, porque aquilo chama-se o quê? Chamado. A unção é por uma questão de chamamento, uma questão de linhagem, uma questão de pureza. Então eles queriam sempre seguir e encontrar essas evidências. O terceiro registro que nós temos também de linhagens, de genealogias, foi quando o povo se instala na terra prometida em Canaã. Também nós sabemos que lá, depois, Josué, ele faz também um recenseamento para se reconhecer dentre eles quem é quem. E dali poder se assegurar a pureza das linhagens para evitar o quê? Evitar casamentos impuros ou casamentos com estrangeiros e poder assim corromper aquilo que era a vontade do Senhor e enviar um Salvador que viesse, que fosse fiel a estes desígnios, que era a questão da linhagem. Então, neste registro dos antepassados de Jesus, há alguns aspectos muito importantes que nós temos que lá compreender. A primeira é que na contagem dos antepassados de Cristo, contam 42 gerações antes de Cristo. 42 que resulta de 14 vezes 3. Então, essas 42 gerações é subdividida em 3 períodos. Cada um desses períodos teve 14 gerações. Então, de Abraão até Davi, houve 14 gerações. De Davi até o exílio, houve 14 gerações. Desde o regresso do exílio até o nascimento de Cristo, houve outras 14 gerações. Então, 14 vezes 3 igual a 42, por um lado. Por outro lado, também, o teólogo faz certa interpretação a este número de 42 gerações como sendo o resultado do valor numérico da fonética ou do alfabeto hebreu. Porque Davi é o resultado das consoantes D, W, D. E o valor numérico das consoantes D é 4, W é 6, D. Então, mais uma vez, como vemos, 14 gerações. O mais importante, mais curioso ainda, é compreender que nessa narrativa de descrição da genealogia de Cristo, constam lá alguns nomes curiosos que o autor
faz questão de fazer constar lá nesta genealogia é que ali tem não só o nome de judeus, porque nós falamos do que? Da questão de linhagem, da pureza, mas na genealogia de Cristo que o autor traz, constam não só judeus, mas também constam não judeus. Constam circuncisos, mas também constam não circuncisos. É o caso de 4 pessoas e mulheres. Então vamos perceber por que essas 4 pessoas e por que mulheres fazem questão de constar na genealogia de Cristo, de acordo com a descrição do autor, que é Mateus. O que acontece é que na genealogia de Cristo nós temos 4 mulheres estrangeiras e dessas 4, algumas delas que não eram assim consideradas como sendo pessoas que tinham assim uma conduta normal, uma conduta aceita, por assim dizer. Quem são essas 4 mulheres? A primeira destas é Raabe. Nós sabemos quem era Raabe, qual foi o papel que Raabe teve para poder assegurar que os judeus entrassem e herdassem a terra prometida. A segunda destas é Tamar. Aliás, antes de Raabe, primeiro é Tamar. Tamar, depois Raabe, depois Rute, que também era uma moabita ou estrangeira, mas que consta na genealogia, porque Rute depois foi mãe de Obed, Obed, pai de Jesse, Jesse, pai de Davi. E depois aparece a 4ª mulher, também estrangeira, neste caso, Betsabe. Não é? Betsabe também era uma mulher estrangeira, que não era judia, mas também aparece na genealogia de Cristo. O que é que isto suscita? O que é que isso significa? Significa que, por intermédio destas mulheres, nós encontramos 2 leituras. Primeiro, é que a salvação de Cristo não era somente exclusiva para um único povo, os judeus, mas era para toda a humanidade. E segundo, era que Deus, o Cristo, foi enviado com uma missão própria, específica, mais voltada para poder libertar, em particular, os rejeitados, os pobres, os que eram negados, os que eram rejeitados, aquelas pessoas que não estavam cobertas do plano da salvação. Então, são para estes também específicos que Cristo veio com uma missão específica, especial, para poder acolher a estas mesmas pessoas. Por isso é que ele, na genealogia, aparecem essas 4 mulheres, que por um lado são estrangeiras, por outro lado também algumas delas têm um certo comportamento ou característica que eventualmente naquela sociedade, naquele contexto, não era compreendido ou interpretado, ou até eram conotadas, eram rejeitadas, eram chamadas nomes, por aí em diante, mas são precisamente essas pessoas que Cristo escolhe, que Cristo chamou, e que Cristo fez questão de vir na sua genealogia por intermédio dessas mesmas pessoas. Então, por um lado, nós temos essa questão das mulheres. Por outro lado, é que sugere-se que Cristo sempre usou e teve uma grande consideração pelas mulheres. Por essa razão é que a primeira pessoa que viu Cristo ressuscitado foi uma mulher, foi Maria. Foi Maria. Então, Cristo tinha uma certa apreciação sobre o papel das mulheres no seu ministério. Então, Cristo também usou mulheres, chamou mulheres, não só na sua genealogia, mas também ao longo do seu ministério, nós vimos que ele tinha também uma consideração pelas mulheres. Então, isso eventualmente é uma reflexão para todos nós sobre a forma como o paternalismo, a linhagem paternalista e o excesso que isso traz, até certo ponto excluindo as mulheres. Isso não é necessariamente da vontade de Deus. Se nós formos a ver, compreender qual foi o papel, como é que Cristo, ele pessoalmente tratou, cuidou e usou as mulheres como também seus instrumentos, não só de nascimento, de genealogia, mas também do seu ministério terreno. Para além disso, então, depois nós vermos na genealogia de Cristo, capítulo 1, dos versos 1 até 17,
Depois de seguida é quando vem a narrativa do nascimento de Jesus. O que acontece? É que existia em Belém, que é uma cidade em Judá, uma mulher chamada Maria, que era noiva de um judeu também chamado José. Esses eram noivos. De acordo com aquela tradição deles, eles sendo noivos, eles não poderiam ainda coabitar na mesma casa. E também esses deveriam se manter sacros, isto é, não deveriam se conhecer fisicamente, a não ser após a consumação da união por via do casamento. Então, o que acontece? Maria fica grávida. José, que era um homem justo, um homem temente a Deus, e também um homem misericordioso, porque ele gostava muito da Maria. Mas ele vendo o estado que a Maria estava, aquilo poderia ser mal para Maria, porque existia uma condenação para o adultério, que até poderia ser a causa ou a pena de apedrejamento até morte. Então o que ele fez? Ele sente-se mal com aquilo que estava a acontecer. Sentindo-se mal com aquilo que estava a acontecer, ele começou a pensar consigo mesmo em abandonar a Maria. Por um lado, para que ele não passasse ou ele não permitisse com que testemunhasse um perigo que poderia levar à condenação da Maria, porque ele amava ela como pessoa. Por outro lado, também porque ele era temente a Deus. Então, ele começa a pensar, sendo um homem justo, que melhor seria para ele abandonar. Enquanto ele está nesse exercício de pensar, a projetar como é que ele poderia isso fazer, aparece um anjo em sonho a José. O anjo, quando aparece em sonho a José, anuncia a José, para que ele não se perturbasse o coração. Porque o José estava perturbado com aquilo que estava acontecendo. Então, ele disse para que ele não se turbasse o coração, de contrário, para que ele acolhesse a Maria como sua noiva e a recebesse, porque aquela gravidez era por inserção ou descida do Espírito Santo, conquanto aquilo era o cumprimento de uma profecia que estava escrita no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, dizendo que eis que a virgem conceberá um filho, e este vai se chamar Emanuel, que é Deus conosco. Então o anjo aparece a José e diz: daqui a um tempo, aceita a tua noiva, não rejeita ela. Ela houve a descida do Espírito Santo, e vai nascer um filho que tu vais dar o nome de Jesus, porque ele vai salvar as pessoas, vai salvar o mundo, vai salvar a nação. Quando o anjo anuncia isso a José, José obedeceu, fez precisamente aquilo que o anjo havia o anunciado. Então ele aceita, acolhe a Maria. Acolhendo ele a Maria, então é quando ocorre o nascimento de Cristo. Quando Cristo nasce, existiam uns magos. Magos significa o quê? Eram cientistas, eram eruditos, eram sábios, eram pessoas que dominavam a ciência do quê? Da astrologia, entendiam a ciência das estrelas, não é? Eram tidos como adivinhos, como feiticeiros, dependendo das designações, mas eles eram estes. Consequentemente, eles não eram judeus, vinham do Oriente, mas eles ainda vindo lá do Oriente, eles lá tiveram uma revelação de Deus, de que havia nascido o rei dos judeus, o rei de Israel havia nascido. Então, eles lá, quando Deus lhes anuncia isso, diz para eles seguir uma certa estrela. Eles, como eram doutorados, eram entendidos, tinham sabedoria sobre astrologia, medicina, entre outras áreas, eles começaram então a seguir aquela estrela. Enquanto eles seguem a estrela, eles vão dar em Jerusalém.
E lá em Jerusalém, então eles vão ter com o governador de lá, que era Herodes. E eles aproximam-se a Herodes e dizem a Herodes: aonde é que está o rei dos judeus que nasceu? Então Herodes fica perturbado. Por quê? Porque Herodes queria a todo custo perpetuar o seu poder. Herodes era um homem muito mau, que até foi capaz de mandar assassinar a sua própria esposa, só porque desconfiava de adultério. Então, ele queria a todo custo manter-se no poder. Ele não via meios para manter-se no poder. Quando vê estes magos dizendo: aonde é que está aquele rei dos judeus? Então, ele vê que este rei dos judeus, esse suposto rei dos judeus, é uma ameaça para mim. Não pode existir. Então, ele finge-se, disfarça, faz de boa pessoa. Ele responde aos magos. Ele, de seguida, ele manda chamar os sacerdotes, sumos sacerdotes, os fariseus, aqueles que lhe assistiam pessoalmente. E ele pergunta: aonde é que vai nascer essa criança? Então, esses consultam o seu conhecimento que eles tinham sobre o livro da lei. E eles veem a revelação no livro do profeta Jeremias, dizendo que da Galileia, que seria uma cidade pequena, menor, de Belém, de lá haveria de vir o rei. Então ele responde: da Galileia. Então Herodes volta para os magos, chama os magos secretamente, sem que ninguém mais soubesse, e diz aos magos que este vai nascer em Belém. Então vão até lá. Quando vocês identificarem um menino no vosso regresso, voltem-me e dizem-me onde é que está o menino, porque eu também quero ir adorar o menino. Ele a disfarçar-se de uma boa pessoa, a disfarçar-se de uma ovelha, quando era um lobo. Então os magos seguem viagem, seguindo o quê? Aquela estrela que eles conheciam, porque era uma sabedoria que eles tinham. Era o resultado de uma revelação que eles tiveram lá no Oriente antes de eles chegarem aqui em Jerusalém. Então eles continuaram a seguir aquela estrela. Ao seguir essa estrela, chegou um momento que a estrela parou. E quando a estrela para, eles já perceberam que já tinham chegado ao local. E lá eles procuraram então saber e encontraram um menino. Quando encontram o menino, eles prostram-se e começam a adorar aquele menino. Como é que eles adoram esse menino? Estes magos levavam tesouros consigo. Então, eles abriram os seus tesouros e começaram a tirar ofertas para presentear aquele menino. O que representa esse hábito de presentear alguém, ou neste caso, presentear pelo nascimento de uma criança? Todo presente representa honra, representa reverência, representa respeito, representa consideração. Então, eles quando abrem os seus tesouros, eles tiraram 3 elementos, 3 presentes, por assim dizer. Primeiro, eles tiraram ouro e ofertaram o menino com ouro, representando ouro que ele era um rei. Consequentemente, ele, por ser filho de Davi, era necessariamente um rei, da linhagem de reis. Porque nós sabemos que Davi é da casa de José, também pai designado de Cristo, também era de Judá. O segundo presente que eles tiraram de seus tesouros foi incenso. Então, eles ofertaram a Cristo incenso. O que representava incenso neste ato? Representava que Cristo era ou é o sumo sacerdote deles, aquele que vai interceder por toda a humanidade junto ao Pai. E eles tiraram por último, como terceiro elemento, para ofertar a Cristo dos seus tesouros, tiraram a mira. Mira é uma planta medicinal que do seu óleo sai um curativo para aliviar dores, para curar dores. Então, o que representava a mira neste gesto? A mira nesse gesto
representava que Cristo é o Salvador da humanidade, aquele que vem para curar. Curar do quê? Do pecado, da doença espiritual que as pessoas têm, que é o pecado. Então Cristo vem para pregar ao arrependimento, para poder dar às pessoas uma vida, mas seja uma vida em abundância. O que é uma vida em abundância? É a salvação. Então Cristo é o quê? É o Salvador. Por isso é que eles deram também a mirra. Depois dos magos darem essas ofertas ao bebê, então vem um anjo em visão para os magos e diz aos magos que agora vocês podem voltar, mas não voltem pelo mesmo caminho para se encontrarem com Herodes. Quero fazer uma pequena pausa aqui, só para explicar, trazer um fato sobre Herodes, ou disputa, rivalidade entre Cristo e Herodes. Nós sabemos, ou talvez não sabíamos, mas importa chamar aqui para esta reflexão, que Cristo e Herodes eram irmãos, num sentido, vou explicar irmãos em que sentido. A rivalidade que existia entre Cristo e Herodes é a rivalidade que existia entre israelitas e edomitas, que é a rivalidade que iniciou entre Jacó e Esaú, que eram o quê? Irmãos gêmeos. Mas depois eles se tornaram o quê? Rivais. A ponto de, quando do êxodo, da travessia do povo de Israel pelo deserto para irem à terra prometida, quando eles chegam na zona dos edomitas, que são chamados de amalecitas. Amalecitas eram netos de Esaú, porque Esaú representa Edom. Então eram edomitas, amalecitas. Amaleque, enquanto neto de Esaú. Esses, no caso liderado por Moisés, mandou mensageiros para ir perguntar a eles, pedir autorização só para passarem. Eles disseram, nós não vamos tocar nada, nem água sequer vamos tocar. Só estamos a pedir para passar. Eles disseram, vocês não vão passar, não vos deixamos, não vos permitimos, não vos autorizamos. Eles até acharam que não, esses nossos irmãos talvez é uma pressão, talvez queiram uma recompensa, uma remuneração. Eles disseram, tá bem, tudo bem. Nós não queremos tocar nada, mas ainda que os nossos animais pelo caminho tenham sede, toquem nas águas, nós iremos vos recompensar por isso. Eles disseram, não queremos. E depois até disseram armados, em tom de ameaça. Então, essa é a rivalidade entre irmãos. Herodes era também descendente dos edomitas. Herodes era, por assim dizer, reflexo daquela rivalidade entre Jacó e Esaú. Herodes é o rival de Cristo. Cristo representando Jacó, Herodes representando Esaú. O que acontece? Quando os anjos dizem aos magos, não voltem por este caminho, voltem por outro. De seguida vem um anjo, desce novamente para José e diz a José, leve um miúdo. Sugere-se que aqui Cristo tinha mais ou menos a idade de 2 anos. Diz leve um miúdo e tire-o daqui, leve-o até o Egito. Permaneçam lá no Egito até quando eu disser, porque Herodes quer matar um menino. Então, naquela mesma noite, José preparou a sua noiva Maria, preparou um miúdo. Naquela mesma noite, eles partem para o Egito. Sugere-se aqui esta fuga para o Egito, para escapar à morte, é como se fosse um novo êxodo, uma nova saída, que era o êxodo de Moisés. Efetivamente, Cristo desloca-se e vai viver no Egito, que representa a África. Então, Cristo vem viver em África, quando vem muito pequeno. Bebê fica a viver durante uns anos. Em África, diz que Cristo passou a sua primeira infância em África, no Egito. Por outro lado, isto também pode suscitar mais assim, fundamentos ou discussões teológicas que, dependendo das questões, vocês podem colocar. Posso trazer mais elementos, mas para não levar mais tempo aqui nessa questão. Depois dele permanecer no Egito o tempo que foi suficiente, o anjo volta para José e diz, agora pode regressar
para Israel, porque aquele que queria matar o miúdo já não é vivo, já morreu. Por quê? Dizia-se que ali veio então uma prerrogativa. Por quê? Porque quando o anjo veio anunciar que para José levar Cristo para o Egito, de seguida, Herodes mandou exalar um decreto, o mesmo decreto que o faraó tinha feito na altura, quando era para mandar matar todos os bebês que iriam nascer de mães judias naquela altura. Então Herodes também, repetindo esse ato, manda exalar um decreto que manda matar todos os bebês com até a idade dos 2 anos. Por quê? Porque Herodes, quando passa, os magos dizem assim: há quanto tempo é que vocês viram essa estrela? Porque ele queria calcular mais ou menos qual era a idade do bebê. Ele disse: há quanto tempo é que vocês viram essa estrela? Depois disso, quando vocês forem saberem onde está esse bebê, voltem, venham me dizer onde é que está, eu também quero ir adorar. Estava a fingir-se de lobo quando era, de cordeiro quando era um lobo. Então, nesta ocasião, ele mandaram exalar um decreto para mandar matar todos os bebês com até a idade dos 2 anos. Aqui estava-se a cumprir mais uma profecia, não é? Mais uma profecia que está também registrada no Antigo Testamento, no livro dos profetas. É que disse que aquela mulher que estava a chorar pela morte dos seus filhos, referia-se a quem? Referia-se a Raquel. A Raquel que morreu quando estava para dar parto. E a Raquel que morreu quando estava para dar parto era a caminho de Belém. Então, ali é dar-se a entender que aquele ato macabro de Herodes ao mandar exalar um decreto para que mandasse matar todos os bebês era o cumprimento de uma profecia. Aquela profecia que estava registrada lá também que dizia que aquela mulher, não é, que havia chorado, o choro daquela mulher pelo fato do seu filho, do parto do seu filho, também representava ou prefigurava agora esta revelação sobre a necessidade da fuga, por dizer que aquele local que era insignificante, aquele local que era pequeno, aquele local que era improvável que pudesse nascer um rei, que era um local chamado Belém, era um local insignificante. Então, foi ali que precisamente também cumpriu-se outra profecia, foi ali que precisamente nasce Cristo. E é ali que precisamente quando o anjo volta a José, diz que agora vocês podem voltar a Israel porque já morreu Herodes. Então, José pega a sua esposa, o filho deles primogênito, Jesus, e regressam a Jerusalém. Mas quando regressam para Israel, já agora não vão fixar-se em Belém, mas mudam e vão fixar-se na Galileia, em Nazaré. Para que ali também se cumprisse uma outra profecia, que dizia que ele seria nazireno. Então, eles acabam por ir e fixam-se lá na Galileia, na cidade de Nazaré, porque ele assim também tinha sido previsto pelos profetas que ele seria nazareno. Tendo chegado a este ponto, termina o momento da exposição, fica agora aberto o momento para colocação de comentários, sugestões, perguntas, para podermos aprofundar este debate. Muito obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. Eu aqui tenho umas 3 questões para melhor entender. A primeira é: por que Jesus passou por ventre de uma mulher e não desceu diretamente do céu para que as pessoas creiam nele? Para que as pessoas creiam nele. Qual é a lição a tirarmos da fuga dos pais de Jesus para o Egito? Será que Deus não tinha outra forma de salvar o Jesus? Qual é a lição da fuga dos pais de Jesus para o Egito? Será que Deus não tinha outra forma de salvar o menino ou o Jesus? A última. Qual era o objetivo dos magos a irem adorar a Jesus? Será que eles adoravam a Deus? Obrigado.
Saudações. Queria agradecer a aula ou a explanação do coach foi muito boa, de fácil interpretação. Porém, sempre surgem algumas dúvidas para acrescentar um bocadinho mais. O que eu gostaria de perceber é: os judeus reconheceram em Cristo o Messias que tanto esperavam? Se sim ou não, por quê? Por que Cristo era tido como rei dos judeus e como o seu reinado se espalhou pelo mundo? Sim. E como o seu reinado se espalhou pelo mundo. Quem são os magos hoje? E quais ofertas hoje podemos ofertar ao rei? Quais qualidades José e Maria apresentavam para Deus escolhê-los para receberem Cristo? Hoje, quais são os requisitos para receber Cristo em nossas vidas? Por que Deus isolou Cristo em África para de seguida o libertar para seguir a sua missão? Falou-se dos antepassados de Cristo. Eu gostaria de saber qual é a descendência que Cristo deixou ao mundo. Quem é Herodes dos cristãos nos dias atuais? Para fechar, qual é a lição a tirar do nascimento, infância de Cristo e como aplicá-lo à sua igreja? Amados irmãos, a paz, obrigado por estas questões que foram aqui emprestadas para esta nossa reflexão, à luz do tema A Infância de Jesus, que hoje nós escolhemos meditar à luz ou com base no Evangelho segundo Mateus, do capítulo 1, verso 1 ao capítulo 2, verso 23. Importante demais sempre lembrarmos quão desafiante é falar de Cristo, mas a par deste desafio, quão agradável também é falar de Cristo, quão complexo é falar de Cristo, porque Cristo tem uma sabedoria extremamente complexa e para o compreender somente por sua revelação, porque ele, por si, ele é a própria revelação. Então, descrever uma pessoa que nós não a vimos com os nossos olhos, somente temos testemunho com base naqueles que o viram, puderam registrar, e ele fez muito mais do que aquilo que está registrado. Então, por aí, somente esses fatos nós podemos compreender quão complexo é descrever ou falar da pessoa de Jesus Cristo enquanto a sabedoria encarnada. Então, com a sua graça e com a vontade e guia do seu Santo Espírito, que foi enviado para os santos, para que eles pudessem guiar a sua igreja. Então, vou passar então a comentar cada uma dessas 12 perguntas. A primeira delas é: por que Jesus passou do ventre de uma mulher e não desceu dos céus para que as pessoas crescem nele? Uau, muito boa pergunta de partida. Eu entendo que descer dos céus
seria eventualmente um fenômeno assim cósmico que eventualmente as pessoas poderiam estar à espera de aguardar ver isso manifestar-se. Sucede que Cristo nasce desta forma porque também as Escrituras tinham previsto que ele haveria de nascer dessa mesma forma. Se vocês forem olhar para o livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, está lá registrado: eis que a Virgem conceberá um filho e este vai se chamar Emanuel, que é Deus conosco, o enviado, o escolhido, aquele Messias que os israelitas tanto aguardavam, os judeus tanto aguardavam. Este que veio para ser Deus conosco, entre nós. Mas que haveria de vir de quem? Haveria de ser concebido de uma virgem. Logo, como é que é possível uma virgem conceber? Aí é que está o mistério, aí é que está o milagre do nascimento de Cristo, que é o nascimento virginal. Como? Por intermédio da descida do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Porque precisamente Cristo vinha para não só pregar o arrependimento, mas também para pregar sobre o reino. Consequentemente, ele quando prega sobre o reino, ele começa a falar da vida eterna, vida pós-morte, que ele era o caminho para lá. E que ele depois deixa como promessa, não só as suas palavras, mas também que esses fossem a ser orientados pelo principal, que era o próprio Espírito Santo, que seria conduzir a igreja por toda a verdade. Então, esses são os elementos que podemos trazer para explicar por que foi dessa forma. Ficou compreendido? Segunda questão. Qual era a lição da fuga dos pais de Jesus para o Egito? Será que Deus não tinha outra forma de salvar a Jesus? Essa pergunta também é muito boa. Muito boa. Por que Deus escolheu a África? Há um motivo. Como disse, poderia escolher qualquer outro sítio. Mas Deus escolheu a África. O autor deste evangelho, Levi, Mateus, diz que Cristo é filho de Abraão. Então vamos recuar para o próprio pai, nesta perspectiva, pai espiritual de Cristo, que é a prefigura de Abraão, por ser aquele que foi depositado a aliança, de que dele todas as famílias seriam abençoadas a partir de Abraão. Então, o que nós queremos com isso dizer? É que, no quesito Abraão, esse mesmo Abraão, também em algum momento, deslocou-se ao Egito. O próprio Abraão deslocou-se também para o Egito. Abraão também veio para a África, numa altura que havia uma grave fome e que havia uma ameaça de extinção que punha em risco a própria existência deles. Então, eles também estavam em perigo de sobrevivência ou de existência. Então, o próprio pai espiritual, nessa perspectiva de Cristo, que é Abraão, também, em algum momento, foi enviado por Deus para a África. Só que não fica por aí. Também um dos filhos que sai das entranhas do Abraão, que foi Isaac. Isaac também, em algum momento, veio para a África. Escolheu a África para vir. Não fica por aí. Temos o próprio caso do Moisés. Moisés nasceu em África. Em que momento? Num período em que antes, fomos a recuar até porque este pai espiritual de Jesus, que é Abraão, também este foi anunciado por Deus que o povo dele, isto é, a descendência dele, haveria de ser peregrino em terra estrangeira, que foi a África neste caso. Então, os israelitas também viveram 400 anos em África. O que eu quero com isso dizer? É que nós, desta fuga de Jesus para o Egito, podemos compreender que a África é um local especial que acolheu, hospedou. Para acolher, hospedar, necessariamente cuidou, alimentou, tratou, protegeu. Salvadores das nações. Por um lado, Moisés, que depois foi este que foi salvar o povo, retirando
da escravidão do passado, porque Moisés é o primeiro libertador. Libertador de quê? Da escravidão física do passado. E depois houve o segundo libertador, que é Cristo. Veio libertar do quê? Da escravidão espiritual, da condenação do pecado. Então, os dois salvadores da humanidade, ambos foram hospedados, foram alimentados, foram cuidados pela mãe África. Então nós vemos a África aqui como sendo uma mãe. É por isso que Deus escolhe a África. Precisamente por isso. 3. Qual era o objetivo dos magos ao irem adorar a Jesus? Será que eles adoravam a Deus? Os magos, há uma questão que está ligada aos magos, que para não precipitar a questão seguinte, não vou ir na linha de como vou responder a vocês, mas o objetivo dos magos ao irem adorar a Jesus é que os magos tiveram a revelação de Deus e os magos eram orientais. Os magos adoravam as estrelas, eram adivinhos, tinham seus deuses. Mas ainda assim, apesar daquela cultura que eles tinham, eles criam que existia um Deus. Eles criam em Romanos 3:12 que existe um único Deus, que o Deus dos judeus é o mesmo Deus que os gentios, existe um único Deus. Então, esses magos, também eles criam nesse mesmo Deus. Então, foi esse mesmo Deus que revelou aos magos que havia nascido o rei dos israelitas. E eles, por honrarem, por respeitarem, por reconhecerem aquela revelação como vindo de um Deus dos céus, apesar de eles, de uma forma declarada, aparentemente também adorarem os seus deuses, mas eles creram naquele Deus. E como prova de fé de que creram, eles foram para adorar. O que representa esse ato dos magos irem adorar a Cristo? É, por um lado, prestar culto, ou é, por um lado, reconhecer, é, por um lado, adorar e aceitar, confessar que aquele Deus é Deus nos céus, é Deus nas alturas. E por outro lado também é dar fé que ao ir adorar a Cristo, eles também estavam neste ato a reconhecerem que Cristo era o Rei dos Judeus, que foi enviado por Deus para vir cumprir uma missão. Eles ao irem adorarem aquele Cristo, eles estavam também a adorar um Deus, reconhecendo que Cristo era uma divindade para eles. Que Cristo era também um enviado, o Messias dos judeus, porque ele dizia, o rei dos judeus está para nascer. O mundo naquela altura já aguardava a vinda do Messias, do libertador. E eles foram precisamente para ir adorar esse Messias, esse rei dos judeus. 3. É 3 que eu estava, né? 4. Os judeus reconheceram em Cristo o Messias que tanto esperavam? Sim ou não? Por quê? Esta pergunta também é muito boa. Os judeus, vamos analisar assim. Os judeus, vamos ver como 2 grupos. Tem o grupo dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei, daqueles que estavam à frente do Sinédrio, nessa altura, a altura do Império Romano. Esses cuidavam das coisas sagradas. Esses não acolheram, não aceitaram. Esses rejeitaram. Esses não reconheceram em Cristo. Por isso é que esses questionaram, perseguiram, inquiriram, indagaram, duvidaram, fizeram agitação, cuspiram, fizeram tudo. Mas estava tudo previsto nas próprias escrituras que ele haveria de ser rejeitado pelos próprios judeus. No entretanto, há um outro grupo de judeus que aceitaram, aclamaram, acolheram Cristo como sendo Messias. O que acontece é que aqueles membros do Sinédrio, eles tinham maior influência
política. Porque eles faziam parte do poder religioso. E eles estavam mais próximos ao ciclo de tomada, ao centro de tomada de decisão. Por essa razão é que, quando foi para eles encetar o julgamento de Cristo, eles foram criar uma aliança com o poder político. E ali nós vimos uma coisa sui generis, que foi uma aliança entre Pilatos e Herodes, que eram inimigos, nem se entendiam, mas naquela altura ficaram amigos por agitação do Sinédrio. Então Cristo é rejeitado por judeus, sim, mas que judeus? Não todos os judeus. Vocês verem, que judeus é que rejeitaram Cristo? Então são estes, que ele dizia, chamava de quê? Bando de víboras. Por quê? Quando Cristo veio, uma das coisas que mais indignou Cristo foi a profanação do templo, que estava a ser cometida por estes. Por quê? Porque isso já estava a ser anunciado desde o Antigo Testamento. Não é? Desde lá, Deus já estava insatisfeito com a prestação do homem a cuidar das coisas eternas, as coisas de Deus, as coisas espirituais. Então, isso não era um fenômeno novo, já vinha de trás. Por essa razão, até que Deus permitiu com que o templo fosse destruído, reconstruído. E Cristo, quando vê também a profanação do templo, ele chora por ver a forma como estava a ser mal cuidada as coisas de Deus, as coisas do Pai, as coisas. É quando ele chora, quando vê a forma como estava a ser profanado o templo. E ele diz que este templo vai ser destruído e reconstruído. Então, Cristo veio para cumprir uma missão, meus irmãos. E esta missão estava muito bem clara, definida, conforme nós fomos a ver qual é a forma como a Bíblia ela toda se desenrola de trás para frente. Tanto Cristo vem para cumprir uma profecia, tanto Cristo veio para encarnar uma verdade. Essa verdade já se conhecia em forma de palavra. Por isso é que diz que Cristo primeiro foi o quê? Verbo. Então ele era o verbo, ele sempre existiu, ele sempre preexistiu. Ele veio num momento específico que Deus tinha reservado para que naquele momento ele viesse cumprir a missão. Então quando ele veio naquele momento para cumprir a missão, outros rejeitaram, outros negaram. Por quê? Porque não lhes convinha. Por um lado. Por outro lado, também, em bom rigor, há que dizer, há que admitir. Esses não tinham a revelação. Por quê? Eu arrisco com muita certeza e confiança dizer isso. Nós próprios vivemos isso. Nós, quando somos convertidos, quando somos ungidos, quando somos chamados, por que nos rejeitam na nossa casa? Por quê? Por que somos rejeitados? As coisas de Deus, as coisas espirituais, não são para serem compreendidas pela pessoa comum. Aqueles, ainda que fossem mestres da lei, por que Saúl não tinha a revelação de Cristo? Ele perseguia Cristo, mas ele era mestre da lei. Ele entendia da Bíblia, não é porque não entendia das coisas sagradas. Não é porque não entendia, mas não tinha a revelação. Jonas, não está aqui. Era profeta. Mas não tinha a revelação. Deus é um mistério. Aqueles membros do Sinédrio, eles faziam-se e comportavam-se como doutores da lei. Sabe o que é uma pessoa denominar só doutor da lei? Vê que sou sábio, sei todas as coisas. Não é? Então, por isso é que a própria Escritura diz que Deus escondeu-se, Deus esconde-se daqueles que se fazem de doutores, de mestres, de sábios. Deus esconde-se desses. O que é esconder-se? Cega-te. E você pode ver, mas não crer. Então, quando você vê e não crê, você não está a ver, porque os teus olhos espirituais não reconhecem. Só os teus olhos físicos veem, mas não entendem nada, não têm entendimento. Deus cega, isso aqui é cegar. Não é? Mas ele revela só os pequeninos. Ele revela só os pequeninos. Então, por quê? Porque ele veio para salvar os pequeninos, os rejeitados, os negados, aqueles que eram desprezados. Então, Cristo veio mesmo para se revelar para estes. Para estes. Estes mesmo. Cristo, quando vai escolher os seus discípulos, ele não foi para uma escola de profeta, não foi para o Sinédrio, não foi em busca de pessoas que tinham um diploma, nisto e naquilo. Não.
Ele escolheu pessoas segundo os valores, segundo os princípios, segundo a obediência. Então, ele escolhe estas pessoas porque o seu reino, o seu ministério estava a ser desenhado e formatado para ser precisamente desta mesma forma. Isto continua a acontecer nos dias de hoje. Então, o que nós vivemos hoje é uma réplica de tudo quanto aconteceu antes. Por essa razão é que ainda hoje o cristão é rejeitado, é negado, é cuspido, é desprezado. Isso, por quê? Porque nós hoje estamos a viver as mesmas dores que Cristo viveu. Ora, Cristo quando vem em forma humana, e ele teve até que fugir para o Egito, então ele estava a experimentar na sua própria existência humana todas as dores, todos os sofrimentos, todas as dificuldades, não é? Tudo aquilo, todas as tribulações que nós vivemos hoje, Cristo também viveu. É por isso que ele disse, tende bom ânimo, porque ele venceu o medo, ele venceu aquelas tribulações. Então, se nós hoje agirmos pela fé e pelo nome de Cristo, também nós hoje venceremos. Aliás, já somos vencedores. Em antecipação. Por quê? Por intermédio da fé. Porque se você fala isso, uma pessoa não tem entendimento, está cega, não vai aceitar, não vai perceber. Pois Deus faz questão de pôr uma trave nos olhos desses, para eles ficarem cegos. Isso é o plano de Deus. Então isso não está errado, meus irmãos. É porque é assim mesmo, tem que ser. Número 5. Por que Cristo era tido como rei dos judeus e como seu reinado se espalhou pelo mundo? Então, rei dos judeus, esta concepção foi a visão, a revelação que os magos tiveram, por intermédio da revelação da parte de Deus. Entretanto, eles quando vêm, fazem-se presentes diante de Herodes e dizem, onde que vai nascer, onde é que está o rei dos israelitas, o rei dos judeus? Não é? É pela revelação que eles tinham tido de Deus antes. Mas também, Deus já tinha revelado aos próprios judeus, através de Abraão, que de Abraão, primeiro Abraão e depois também a Davi, que deles iriam suscitar sempre uma descendência de famílias, no caso de Abraão, de famílias que serão abençoadas por conta de Abraão, e também descendência de reis, descendência eterna de reis da casa de Davi. E, consequentemente, José é também da linhagem de Judá, que é a mesma naturalidade de Davi. Então, por assim dizer, José é filho de Davi. Então, José assenta aquela promessa de que da casa de Davi iriam advir reis. Número 6. Quem são os magos hoje? Quais foram as ofertas e quais ofertas podemos ofertar ao rei? Hoje, quem são os magos? Os magos representam todas as nações, povos, tribos, línguas, independentemente da origem, da cor, porque existe uma e única raça que se chama raça humana. Então os magos representam os outros povos, para além dos judeus. Por quê? Qual era o fenômeno que estava aqui a acontecer? É que, veja lá, Deus não anunciou aos judeus sobre o nascimento de Cristo, mas foi anunciar magos. Por quê? Já tinha anunciado aos judeus. Vocês poderiam dizer sim, porque já tinha anunciado aos judeus. Tudo bem, já tinha anunciado aos judeus. Mas por que na ocasião da morte os judeus vêm a saber por via de magos? Então, é esta a pergunta. Quem são os magos hoje? São as pessoas que receberam a revelação de Cristo. Que são quem são? São os gentios, somos nós. Então, os magos hoje são todas as pessoas. Por quê? Porque a salvação de Cristo é oferecida para toda a humanidade, todas as pessoas. Então, nós somos os magos hoje que pela fé cremos que Jesus Cristo veio para nos salvar. Ainda que ele fosse judeu.
mas nós pela fé cremos. Então, os magos hoje somos nós. Somos todos aqueles que lemos, acreditamos, cremos, confiamos e esperamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Então, esses são os magos hoje. Agora, como é que nós podemos ofertar ao rei? Então, hoje nós ofertamos sacrifícios, porque o rei hoje, ele está como sumo sacerdote. Então, ele como sumo sacerdote, ele está a interceder a todo momento para nós junto ao Pai. Então, ele como sacerdote, nós temos que mandar o quê? Os nossos sacrifícios para ele. Porque se ele é o sumo sacerdote, então nós somos os seus sacerdotes. Então, o que é ser sacerdote de Cristo? É quando nós invocamos o seu nome em trono da graça, pela fé, colocando as nossas petições para ele interceder junto ao Pai. Então, ele hoje, pelo fato de ser o sumo sacerdote, as ofertas que nós apresentamos a ele como nosso intercessor são o que nós chamamos de sacrifícios. São sacrifícios santos, sacrifícios vivos, sacrifícios agradáveis. Esse aqui é o padrão dos sacrifícios, santos, vivos e agradáveis para Cristo. Agora, o que isso é, sacrifício santo, vivo e agradável para Cristo? É o nosso próprio testemunho. É isso que nós ofertamos hoje a Cristo, como reconhecendo a Ele como sendo o quê? Como sendo o Rei dos Judeus. Então, os tesouros que nós temos que carregar hoje, para tirar desses tesouros, apresentar a Ele como ofertas de honra, reconhecimento, não é? Vamos lá. Respeito a Ele como sendo o sumo sacerdote, é o testemunho. O que é testemunho? É nós termos uma vida em obediência e respeito àquilo que é a vontade dele, a vontade do Senhor. Então aí nós estaremos a ofertar a todo momento sacrifício, com padrões santos, vivos e agradáveis para Cristo, Ele enquanto nosso intercessor. Número 7. Que qualidades José e Maria apresentavam para Deus os escolher para receberem a Cristo? José era da linhagem, isto de acordo com, se não me engano, o Evangelho segundo Lucas, apresenta José como sendo da linhagem de Davi, linhagem davídica, rei, linhagem de reis. Maria como sendo prima de Isabel, ambas sendo descendentes da linhagem de Levi. Então, ele é filho, tem por um lado rei, é por outro lado sacerdote. Então, essas são qualidades em termos de linhagem. Agora, que outras qualidades podemos ver? Em José, qualidades pessoais era o seu temor, era a sua justiça e era a misericórdia que ele tinha, por amor que ele tinha a Maria. Não obstante eles serem noivos e ele reconhecer que aquela mulher era idônea, ele sabia que se ele se mantivesse ali, poderia dali evocar uma distorção. Por quê? Porque eles, enquanto noivos, de acordo com a tradição deles, eles não poderiam se conhecer fisicamente. Então, se ele permanecesse naquele vazio que ele tinha, ele poderia pôr em causa essa integridade dele. Então, por isso é que ele preferiu afastar-se. Para quê? Para ela não ser acusada de algo que ela não fez. Em segundo aspecto, ele também tinha dúvida, uma certa dúvida dentro dele. É quando vê um anjo para lhe acalmar o coração, para lhe serenar o coração, para lhe tirar as dúvidas e também para lhe revelar. Por quê? Porque quem recebe a revelação não foi Maria, foi José. O anjo desce para José e diz: acolhe esta mulher, receba, não a rejeites, porque ela vem para cumprir uma profecia. Porque dela vai descender um filho. Esse filho vai se chamar Jesus, porque ele vai salvar a nação. Então, essa era a qualidade de José. Qual era a qualidade pessoal da Maria? É que Maria era uma mulher que estava pura. Estava pura, por assim dizer. O que se pretendia com esta união? É que Deus demonstrou que o nascimento de Cristo ocorreu sem intervenção humana, sem a participação humana. Então aqui está o milagre do nascimento de Cristo.
Diferentemente da ideia de ter que vir do céu, ele também veio do céu. Porque foi uma gravidez, um nascimento milagroso. Por que veio do céu? Por quê? Porque foi um ato sobrenatural que resulta no nascimento dele. É uma mulher que é virgem, a qual concebe e dá à luz sem este casal se conhecer. José, quando depois o anjo aparece, revela a ele, que recebe, não rejeita, fica com ela. José voltou, continuou, não voltou porque não tinha saído, ainda não tinha saído, estava a pensar em sair. Ele aceita ela, permanece com ela e mantém-se também em respeito a não ter conhecer ela fisicamente. Então, essas são as qualidades pessoais do um e do outro, e aquelas são as qualidades espirituais em termos de linhagem do um e do outro. Hoje, quais são os requisitos para receber Cristo em nossas vidas? Então, hoje, a condição para a salvação, por quê? Cristo veio para pregar o arrependimento, Cristo veio para pregar a salvação. Então, para nós aceitarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e nós, consequentemente, recebermos o perdão do pecado e sermos salvos pelo sangue de Cristo, então isto é somente possível por intermédio da fé e do batismo. Então essas são as condições hoje, para hoje recebermos Cristo em nossas vidas. Por quê? Porque Deus está sempre a visitar-nos. Repito, Deus está sempre a visitar o homem. O homem é que tem que estar atento, porque muitas vezes nós só já percebemos que Deus nos visitou quando Ele já foi. Então nós temos que estar atentos a sabermos reconhecer, identificar e valorizar, honrar quando Deus nos visita. Porque eles são momentos esporádicos, que até às vezes pode acontecer só uma única vez, mas todos são visitados por Deus. Todas as pessoas são sempre visitadas por Deus. Então cabe a nós estarmos sempre muito atentos e andarmos sempre em espírito para podermos reconhecer e sempre que recebemos Ele em visita, podemos lhe honrar, tal como Abraão nos ensinou em como honrar. E todos os outros heróis da fé no Antigo Testamento, Novo Testamento, mostram e ensinam-nos como honrar a Deus quando somos recebidos por Ele. 9. Por que Deus isolou Cristo em África para depois o libertar para seguir a sua missão? Então, eu penso que acabei até por exceder um pouco mais quando falava da lei da lição da fuga. O que acontece? É África, porque foi local, foi uma mãe, foi acolhedor. O que é uma mãe? É uma pessoa que protege, que acolhe, que cuida, que trata, que protege. Não é? Isso é uma mãe. Qual foi o papel da mãe de Moisés? A mãe de Moisés, ela coloca Moisés numa cesta, põe-lhe no Nilo, depois desce a filha de Faraó, reconhece o bebê, chama o bebê até si e diz: eu vou adotar esse bebê. Depois a irmã de Moisés, disfarçada, diz: não quererás ajuda de alguém para cuidar da criança? Ela diz: sim, quero. Então a irmã de Moisés impõe, induz, sem a filha de Faraó saber, para que aquele bebê fosse ser adotado pela sua própria mãe. Qual foi o papel da própria mãe biológica de Moisés durante os primeiros anos que Moisés esteve a ser cuidado da própria mãe? Foi a própria mãe. Então, eu estou a trazer esse paralelo enquanto uma figura estilística. Chamei a TV Moisés. Moisés é adotada pela filha de Faraó, mas quem cuidou de Moisés quando era pequeno, os primeiros cuidados, foi a própria mãe de Moisés. Cristo. Porque a pergunta é Cristo. A pergunta é: por que Deus isolou Cristo em África? Moisés, ora, tinha nascido em África, estava a viver em África, mas ainda assim foi cuidada pela mãe. Cristo estava também em perigo de vida, tal como Moisés esteve em perigo de vida. Por quê? Porque lá o faraó mandou matar todos os bebês. É por essa razão que a mãe atirou Moisés no Nilo. Estava a esconder para não ser morto. Então, igualmente aqui, Cristo é isolado em África para quê? Para poder escapar da morte. E se ele morresse, consequentemente, a missão teria falhado.
Mas aquela missão não poderia falhar. E Deus, precisamente, escolhe como destino para hospedar aquela mãe que ia acolher, cuidar, alimentar, proteger. Então, foi a África que também acolheu, protegeu, cuidou de Jesus até, por um lado, a espera que o malfeitor, que o inimigo deixasse de ser um perigo. Herodes morre, por um lado. Por outro lado, também, nessa altura, Cristo já era um adolescente. É quando ele volta para Israel. Número 10. Qual é a descendência que Cristo deixou ao mundo? A descendência que Cristo deixou ao mundo, lembra-se uma passagem. Cristo está na sinagoga a ensinar. Estava com os seus discípulos, que ele considerava os seus familiares, os seus irmãos. Aparece alguém e diz: Jesus, os teus familiares estão lá fora. Ele pergunta quem? Teu pai, tua mãe, teus irmãos estão lá fora. Cristo respondeu o quê? Cristo disse: meus irmãos são estes. Essa aqui é a descendência que Cristo deixou. São os discípulos dele. Estão a entender? Cristo não veio para seguir uma linhagem, uma lógica de sangue, de irmandade, irmão, porque irmãos de Cristo somos nós. Qualquer um que aceita, confessa Cristo como Senhor, é irmão de Cristo, é também co-herdeiro de Cristo. Cristo é herdeiro do reino dos céus. Nós o aceitamos, confessamos, sermos aceitos por Ele, também somos co-herdeiros de Cristo. Nós somos irmãos de Cristo. Então, a descendência de Cristo são aqueles que fossem a crer nas palavras que os discípulos, quer dizer, a descendência de Cristo são os seus discípulos. E depois dos discípulos, quem são? São aqueles que fossem a crer nas palavras que os seus discípulos fossem a pregar, que somos nós. 11. Quem é Herodes dos cristãos nos dias atuais? Qual foi o papel do Herodes? O papel de Herodes é que ele queria matar a Cristo. Então, nos dias de hoje, quem é que quer matar-nos? Quem é que quer impedir o nosso crescimento? Porque matar é preciso perceber, né? Matar é impedir que nós cresçamos na revelação, na fé, no conhecimento e na graça. Então, quem são os Herodes que querem impedir que nós cresçamos na fé, frutifiquemos, demos frutos da fé, frutos dignos da verdadeira conversão? Quem são essas pessoas? Essas pessoas são, como a linguagem diz, são os nossos vizinhos. Quem são os nossos vizinhos? São todas as pessoas, atos, eventos, ambientes, práticas, preferências, gostos, sítios que nós nos alimentamos. Herodes não é uma pessoa, não é um sítio, é um conjunto de circunstâncias, pessoas, tudo quanto impede o teu crescimento como cristão. Isso são os Herodes nos dias de hoje. Por quê? Porque a palavra diz no Novo Testamento que nós temos que nos edificar continuamente, porque o nosso crescimento como cristãos é um crescimento contínuo, todos os dias. Nós temos que mortificar a nossa carne. Nós próprios temos que mortificar a nossa carne. Quando? Não é não é 2 dias, não é uma vez, é todos os dias. Então nós crescemos todos os dias. Então o que impede? Que são os Herodes? É tudo que impede o nosso crescimento, dia após dia. Mas há um Herodes, pode prefigurar o Herodes. Se você quer dizer, ok, esse estou dizendo, como se chama? Chama-se pecado. Entenderam? Herodes hoje é o pecado. O pecado nos separa de Deus, nos distancia de Deus, nos tira da comunhão com Deus. E o pecado nos conduz a quê? A um arrefecimento espiritual. Quando você arrefece espiritualmente, você primeiro morre espiritualmente. Quando você morre espiritualmente, depois morre fisicamente. Como é que Jonas foi? Jonas primeiro morreu espiritualmente, quando o Espírito de Deus tem saído para ele, depois ele foi atirado para o mar. Não foi assim? Então esse aqui é o efeito do pecado. Sob diversas formas. No caso de Jonas, foi pecado por desobediência. Então todas as formas de pecado, tudo que nos distancia, nos afasta de Deus. Esses são os Herodes. 12, a última. Qual é a lição a tirar do nascimento e infância de Cristo e como aplicá-la na igreja hoje? O que nós queremos, em suma, compreender sobre a lição sobre o nascimento e a infância de Cristo é que este ato foi
o cumprimento de uma profecia. Por quê? Porque o Cristo é um mistério do plano de Deus. Então, isso tudo estava a acontecer da forma como aconteceu esse evento sobre o nascimento, sobre a infância. Foram todos eventos miraculosos. Por quê? Porque foram cumprimentos de profecias. Para quê? Para que hoje nós pudéssemos crer que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Conquanto Ele vindo fundar a sua igreja, Ele veio para se revelar. Ele veio para revelar o próprio Pai. E hoje pudesse ser o único caminho entre Deus e a humanidade, um único intermediário, e Ele pudesse ser também o caminho, a verdade e a vida. Mas por último, quando nós dizemos qual é a lição? Qual é a lição? A lição é que as coisas de Deus são coisas sobrenaturais. E por serem coisas sobrenaturais, nós não podemos compreender usando a força, o entendimento da nossa cabeça, os diplomas, simples leitura da Bíblia. Você não vai entender a Deus Cristo se você ler a Bíblia. Você tem que meditar na Bíblia, é diferente. Você só entende a Deus quando você aprende a meditar nas Escrituras Sagradas. Então, as coisas de Deus são coisas celestiais, são coisas sobrenaturais, são mistérios, porque o próprio Deus é um mistério, a Bíblia Sagrada é um outro mistério, Jesus Cristo é outro mistério ainda mais. Então, vocês só vão entender mistérios, nós só entendemos mistérios são coisas de Deus, são coisas celestiais, são coisas sobrenaturais, são coisas eternas. Diferente das coisas que não são de Deus, são coisas temporais, são coisas passageiras, não é? Mas somente o caminho que nós seguimos, que é o caminho da nossa vida espiritual, que é o nosso destino, ali é a nossa vida eterna, ali há 2 caminhos só. Então, as coisas de Deus, a lição que podemos tirar disso para o dia 2 é que quer o nascimento, quer a infância de Cristo, não foi pela ação humana. Não. Foram eventos sobrenaturais, foram cumprimentos de profecias. Não é? Por quê? Porque Cristo era um mistério que tinha sido enunciado pelo Pai, mas que permaneceu oculto aos olhos do homem. Por isso é que o próprio profeta Jonas nem sequer compreendeu. Até os próprios profetas não tinham revelação quando não tinha chegado o momento. Não tinham revelação. Só passaram a ter revelação quando chegou o momento. Então, por essa razão, e esta é que pode ser as principais lições que podemos tirar sobre o nascimento e a infância de Cristo. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa presença, o vosso interesse e a vossa preferência. Queremos também pedir que sigam as nossas páginas, fazendo um like e partilhando com os vossos conhecidos. Estas lições encontram em nossos arquivos digitais, que estão guardados nas nossas páginas de Facebook, Antônio Sende-Oficial, nosso canal de YouTube, Antônio Sende-LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, Elo App, Antônio Sende, e nosso webpage www.academiaservo.com. Muito obrigado, um abraço de luz e até breve.